Amém? Vamos lá então, Salmos 90. Eu quero falar de um tema aqui, acho que ali, desligou a TV? Então tá bom, não tem problema. Salmo 90, eu quero ver com você os versos 5 e 6 e depois o verso de número 10. A palavra diz assim: como uma correnteza, tu arrasta os homens, e são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou em havendo vigor a 80, e o que passa disso é canseira e enfado. Olha só, eu quero enfatizar aqui o verso 10 que diz: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Diga comigo assim: a vida passa depressa e nós voamos. Vamos dizer de novo, diga: a vida passa depressa e nós voamos. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui no Salmo de número 90, que a vida passa rápido demais, que a vida passa depressa e nós voamos. De fato, irmãos, não sei você, mas eu noto que algumas pessoas próximas, e também isso acontece na minha vida, às vezes nós estamos lá conversando, e é muito comum surgir aquele argumento assim: meu Deus, já é sexta-feira. Já ouviu isso? É algo assim, a semana começa e você tem toda aquela expectativa: não, essa semana eu vou fazer tal e tal coisa, eu vou realizar tal e tal coisa, eu vou produzir tal e tal coisa. Aí chega no final da semana, já é sexta-feira e você está frustrado porque a semana o quê? Voou. Já pensou sobre o final do ano? O final do ano é muito engraçado, que é muito comum, do final do ano, da maioria de nós, fazer aquelas listas, intermináveis de coisas que você quer muito realizar no próximo ano. Quem nunca, Quem nunca fez aquela famosa listinha? Esse ano eu vou para academia. Esse ano eu vou fazer dieta, Esse ano, e aí você coloca lá intermináveis promessas que você vai cumprir no próximo ano, mas começa janeiro, você está animado, uau, os primeiros 15 dias do ano você está com aquela expectativa lá no alto, mas de repente é setembro, e aí você fala: meu Deus, já estamos em setembro, e tudo que eu falei que eu ia realizar, sabe, tudo que eu queria fazer, parece que toda a nossa expectativa cai por terra. Por quê? Os anos da vida passam rapidamente e nós voamos. O tempo está passando, o tempo está correndo. Eu noto algumas conversas do meu filho mais velho, o Pedro. São conversas assim, ele é pré-adolescente, transicionando para a adolescência, mas com uma pressa de crescer, gente, uma pressa logo de ter as coisas dele, de conquistar as coisas dele, já começa a falar em ter o carro dele, já começa a falar em ter as coisas dele, e eu falo: gente, para que tanta pressa para crescer? Não é verdade? Você que está aí, que já cresceu, pelo menos eu espero, pelo menos emocionalmente, Você que já cresceu, qual que é a nossa expectativa? Como era bom ser criança. Não tinha boleto, não tinha tantas responsabilidades como a gente tem hoje, porque a vida passa, e aí, hoje você está querendo muito crescer, avançar, conquistar, fazer as coisas, mas aí quando você chega lá, você fala: queria voltar para trás,
queria ser criança de novo, queria ter alguém lá fazendo minha comida, queria ter alguém que me levasse para a escola, porque a vida está passando, só que às vezes essa incapacidade nossa de ler o tempo, de ler os sinais, de perceber o movimento da vida, faz com que as coisas aconteçam e você não perceba. E é interessante como isso afeta a nossa vida física também, porque antes nós demonstrávamos um imenso vigor, não é verdade? Quando você jogava bola, homem de Deus aí, né? Aquela expectativa, aquela alegria para entrar em campo, para correr, para fazer, né? Hoje a gente entra em campo, sai do outro lado na farmácia, gastando tudo com gelol, com remédio, com Dorflex, porque está tudo doendo, porque você não tem mais o mesmo vigor de antigamente, porque a vida está passando, e a vida por si mesmo vai cobrando do nosso corpo físico. Agora você pode pensar, pastor, mas desse jeito nós vamos sair daqui hoje derrotados. O que tem a vida de bom assim? Completar aniversário tem alguma coisa boa? Tem. A Bíblia no mesmo Salmo, no Salmo 90, ela fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Então diga comigo assim: a velhice me traz sabedoria. Está vendo só? Tem coisa boa na velhice também. Você vai ficar mais sábio, pelo menos espera-se. Que você amadureça emocionalmente, que você comece a construir um raciocínio mais voltado para a real expectativa da vida em Deus, e não somente com expectativa na sua própria vida, nos seus objetivos, nos seus desejos egoístas, que às vezes só revelam que tudo que você está construindo é só para você. Mas isso é imaturidade. É exatamente o oposto da sabedoria prevista ali pelo salmista, aqui no Salmo 90, que fala: ensina-nos, Senhor. Nós queremos aprender a contar os dias da nossa vida para construir sabedoria. Então, muitos de nós temos uma expectativa de vida completamente irreal, e eu queria exatamente fazer essa pergunta para você. Eu não li ali o tema da nossa conversa nessa noite, mas o tema é: qual a sua expectativa de vida? Qual expectativa você tem da sua história? Bom, para poder ajudar um pouquinho mais nessa questão, eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre a expectativa de vida, e eu me assustei, gente. Olha só essa informação, eu achei isso na internet, que diz assim: a expectativa de vida da população brasileira em 2023 atingiu os 76,2 anos, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. Detalhe: aqui é uma pesquisa que diz que a expectativa de vida aumentou, ela era mais baixa do que isso. Ela era menos do que 76 anos. Agora, vamos pensar de uma forma um pouco mais racional. Gente, 76 anos já é muito pouco, sim ou não? 76 anos. Eu não quero decepcionar você, não. Mas se nós formos aqui fazer assim uma espécie de estatística, né, de porcentagem, sobre se a expectativa é 76 anos, a pergunta é: quantos por cento da sua vida você já viveu até agora? Para quem é rápido aí de matemática, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 41 anos, com um corpinho de 16, né? Então, quando eu olho para a minha idade, eu já cumpri 54% da minha vida.
Então, saber o quanto eu já cumpri é uma coisa. Agora o duro é saber quanto me resta. E a pergunta é, em termos de porcentagem, quanto que resta para você? Quantos que falta para você? Se a expectativa é 76, né? Cadê o seu João aí? Seu João? Ah, agora ele está, de manhã ele não estava. O seu João, fica em pé aí. Aquele irmão ali tem 73 anos. Não parece, né, gente? Aquele realmente não parece. Glória a Deus pela vida do seu João. Glória a Deus. Gente, cá entre nós, nem todos nós vamos ser um seu João da vida. Eu queria chegar aos 70 anos ou um pouco mais com o vigor daquele homem. Aquele homem aos 73 anos vai de bicicleta até Rolândia visitar a família dele. Quantos de nós não vamos nem no outro bairro de bicicleta? Ele vai até Rolândia com 73 anos. Eu vejo o seu João para todo lado aí. Ele anda com a bicicleta dele na avenida, aqui na frente da igreja mesmo, eu vejo direto ele passando por aí. Um homem, gente, mas cá entre nós, nem todo mundo é um seu João. Nem todo mundo, né, tem essa disposição. Tomara Deus que você tenha. Tomara Deus que eu e você encaremos a vida com esse vigor, consigamos chegar ao nosso máximo. Mas vamos ser realistas. A vida, ela é bem menos do que aquela grande expectativa que a gente coloca. Nesta semana, nós lamentamos muito e choramos pela partida de uma irmã aqui da igreja, a irmã Ritinha, que partiu para o Senhor. Uma irmã muito abençoada, que servia conosco aqui, no time dos voluntários dessa casa. Nós estávamos lá no Prever, e naquele momento triste ali, da partida, né, naquele momento triste da separação, né, e a família toda lamentando, também tinham outras famílias ali. Também tinham outras pessoas sendo sepultadas naquele mesmo dia. E até me chamou a atenção, porque um dos irmãos chegou e falou assim: pastor, você viu fulano de tal que está sendo sepultado ali? Faleceu com 45 anos. 45, gente. Que a vida passa. Alguns de nós, às vezes, têm um olhar assim para a vida, como se nós jamais fôssemos afetados, e aí, no dia do sepultamento, no nosso momento de oração ali, eu falei aquilo que eu costumo sempre falar: gente, a sepultura é o destino de todos nós. Todos nós, querendo ou não, um dia estaremos no mesmo lugar que aquelas pessoas que estão sendo sepultadas. Ah, o pastor está desejando que eu morra. Não é isso. Estou dizendo que você, tal qual, como eu, um dia teremos que encarar a sepultura. Um dia viveremos a morte, né? Um dia passaremos para a eternidade, embora na minha interpretação a eternidade já começou no nosso nascimento. Porque nós precisamos compreender que a vida passa rapidamente. Então, a pergunta é: quais são as escolhas que você está fazendo para a sua vida, já que a vida está passando rapidamente? Tem escolhas que não afetam a sua vida em nada. Por exemplo, antes de vir ao culto aqui hoje, você foi lá no seu armário, no seu guarda-roupa, você abriu, você olhou, camisa azul, preta, vermelha. Gente, isso não vai afetar em nada a sua vida. Que são escolhas banais, são escolhas que não afetam você. Agora, escolhas relacionadas à vida são essenciais. Por exemplo, a pessoa com quem você vai se casar, né? A vida espiritual que você vai levar, se vai ser uma vida espiritual realmente intensa na presença do Senhor, ou vai ser só uma vida religiosa, morna, ou até mesmo fria. Tem decisões que você toma
que vão afetar completamente a sua história. Então, o que nós precisamos entender, meus irmãos, e eu quero levar você nessa noite a uma reflexão, é de que a vida, conforme ali, o texto que nós lemos, ela nos leva a pensar que a vida passa muito rápido. Eu quero só voltar um pouquinho aqui no texto da palavra, e eu quero ver com você o seguinte: olha o que o salmista diz no verso 5: como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono. Nós somos breves. Ele continua: são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Olha para quem está ao seu lado e fala: você vai murchar e secar. A parte do murchar você gostou, né? Gente, você já parou para pensar nisso? Você vai murchar. Nós vamos murchar, nós vamos secar, porque a vida passa rápido demais. E é isso que o salmista está dizendo. Os anos da nossa vida, ele fala, chegam a 70, olha como é certeiro. Parece que o Salmo 90 foi escrito na nossa geração, aonde a expectativa de vida era bem menor, mas parece que foi escrito para essa geração. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou em havendo vigor, a 80. Entretanto, são dias difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa rapidamente. 70, 80 anos. E eu pergunto a você, é bastante? Não. É rápido demais. Você já passou dos 40, você já passou dos 50, você sabe o caminho que você está indo. Todos nós temos o mesmo caminho, que é o caminho da sepultura. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês, e isso aqui é algo bem do meu coração mesmo. Quando eu leio a Bíblia, eu não consigo acreditar que Deus, na sua onisciência, que Deus na sua criação perfeita, que Deus, quando Ele criou o cosmos, quando Ele criou as galáxias, quando Ele criou esse mundo, o planeta Terra que é tão complexo, quando Ele criou o ser humano. Gente, você já parou para pensar sobre o olho humano? A complexidade que é isso aqui. Você já parou para pensar sobre, todos os processos que o planeta Terra sofre? Você já parou para pensar sobre o designer, a maneira com que Deus criou todas as coisas? Eu não acredito que Deus faria algo tão excelente, usaria toda a sua criatividade para durar apenas 70, 80 anos e acabou. Eu não acredito. Com certeza existe eternidade. Com certeza absoluta a vida não acaba na morte. João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, diga comigo, vida eterna. Então Deus te criou, Deus preparou todo o cenário da história, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, porque Ele queria liberar a você algo que é muito mais do que 70 e 80 anos. Ele queria liberar sobre você uma eternidade toda. Ele queria que você experimentasse
mais do que completar aniversários na sua vida. E é por isso que nós cremos na esperança da ressurreição. Quando vamos em um sepultamento, como foi agora, nós cantamos, nós adoramos, nós celebramos, e alguém pode olhar abismado e falar: nossa, como que eles estão cantando na morte? Porque para nós que conhecemos a palavra, nós cremos na esperança da ressurreição. Tem eternidade te esperando, tem toda uma vida aguardando o momento de você viver a real plenitude da história. Não acaba nos 70 anos, não acaba nos 80, mas uma coisa é fato: o que você faz aqui, nesses 70 ou 80 anos, pode determinar sim, onde você vai viver o resto da sua vida, aliás, a nossa eternidade em Deus. Eu preparei uma dinâmica para ilustrar isso um pouco melhor. Aqui na minha sala, eu vou pegar aqui, eu tenho uma mangueira. Eu já pedi ajuda aqui para os nossos voluntários. Vamos lá. É estranho eu ter uma mangueira no escritório, né? Mas é que ali dentro do escritório tem uma salinha de bagunça. Vamos ver até onde ela vai aqui. Porque no culto da manhã eu não usei o microfone e não apareceu a voz lá na live, né? Mas, muito bem, se você estiver precisando lavar sua calçada, acho que essa mangueira que chega até sua casa, tá bom? Gente, essa mangueira aqui, ela representa a nossa vida, mas não só a nossa vida aqui na terra, não só os 70, não só os 80 anos de história que possivelmente nós tenhamos. Aliás, eu fiz uma marcação aqui, intencional. Você está vendo essa faixinha branca? Essa faixinha branca, ela é a sua vida nessa terra, com o corpo físico que você tem agora. Os 70, 80, talvez 90, se der chegar aos 100 anos. Mas eu queria dizer para você, não vai passar desse pedacinho pequeno. Mas e todo o resto? Todo o resto é a eternidade. E você já parou para pensar que às vezes você gasta todas as suas energias, você faz escolhas erradas na sua vida, você decide por si mesmo, você cria um caminho que não é o mesmo caminho que Deus planejou para a sua história, sem considerar que esse breve tempo da sua vida pode influenciar em toda a eternidade, ou seja, em toda a história. Olha isso, gente. Tem como você comparar a eternidade em Deus com os poucos anos da sua vida? Não tem como comparar. A eternidade em Deus é incomparavelmente maior. E é por isso que você precisa levar muito a sério, eu preciso levar muito a sério os anos da nossa vida aqui nessa terra. Obrigado, pode puxar. Faz sentido isso para você? Os anos da nossa vida passam rapidamente e nós vamos dizer isso juntos? Diga assim: os anos da minha vida passam rapidamente e nós voamos. É isso que a Bíblia está dizendo, que se você fizer algo em uma direção errada, nos breves momentos dessa vida, isso pode influenciar em toda a sua eternidade. E quando a Bíblia fala eternidade, ela está falando sobre dois lugares, céu e inferno. E o objetivo aqui nessa manhã, aliás, hoje eu corrigi o Gustavo, porque de manhã ele falou à noite,
e agora eu à noite estou falando de manhã. Mas o objetivo aqui nessa noite, irmãos, é que nós coloquemos a nossa consciência no lugar certo, no sentido de entender que os anos estão passando, e algumas pessoas estão achando que não dá nada não tem problema, vou viver a minha vida do meu jeito, segundo a minha vontade, segundo os meus desejos. Essa coisa de Deus, de vida espiritual, isso é balela, ok? Só que você pode estar atrapalhando ou comprometendo toda a sua eternidade. E a eternidade é muito maior do que os poucos anos que nós vivemos nessa vida. Para isso, eu queria ajudar você nessa noite a construir uma eternidade em Deus, amém? A construir um relacionamento com Deus que vai influenciar na sua eternidade. E a primeira palavra que eu tenho a dizer a você nessa noite é: não ame o que Deus não te mandou amar. Diga comigo assim: não amar o que Deus não me mandou amar. Então, vamos observar o que o texto de João 2, 15 a 17 diz: não ameis o mundo, e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, preste atenção, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há um outro versículo que eu não coloquei aqui, a Bíblia diz assim: seca-se a erva, caem as flores, mas as palavras do Senhor jamais passarão. E é isso que está dizendo o texto. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora vamos entender um pouco melhor o que as Escrituras estão nos dizendo nesse breve versículo que nós acabamos de ler. A Bíblia diz: não amem o mundo. Aqui não é não estejam no mundo. Obviamente você está no mundo, eu estou no mundo, nós nos relacionamos no mundo, nós convivemos com o mundo, mas há uma diferença entre você estar no mundo e você amar o mundo. Sim ou não, gente? Há uma diferença clara, e o que a Bíblia está dizendo e nos ensinando aqui é: não ame o mundo. E o que seria mundo aqui? É uma espécie de mentalidade. Não ame a mentalidade do mundo. E qual que é a mentalidade do mundo? A mentalidade do mundo é cobiça da carne, é a cobiça dos olhos, é a ostentação dos bens. Essas coisas não provêm do Pai. É aprendermos a estar no mundo, mas não conviver com a mentalidade do mundo. E diga-se de passagem, gente, a mentalidade do mundo hoje, eu defino da seguinte forma: é uma mentalidade fútil. Já conversou com algumas pessoas? Gente, chega a dar dó. A vida de algumas pessoas se resume a algumas das suas ambições mais rasteiras. É uma mentalidade fútil de barganha, de conquista, de lugares, de prazeres, tudo coisas passageiras. É tudo coisa que não tem a ver com a eternidade. A sociedade hoje, gente, está vivendo nos dias mais baixos da sua capacidade racional. Infelizmente, nós criamos tantas coisas, o mundo é tão excelente por um lado, mas é tão fútil por outro. As pessoas estão amando coisas passageiras.
as pessoas estão entregando a sua vida por circunstâncias ou por coisas que vão passar. O mundo e a sua cobiça passam. Agora, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é eternidade. Então aqui nós temos uma dica muito importante de como é que nós devemos nos preparar para a eternidade. Outro texto que eu queria ver com vocês, 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo, preste atenção, com muitas dores. Eu já vi pessoas, de uma forma muito equivocada, ler esse texto e falar que o dinheiro, pastor, o dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que está escrito, gente? Não! O que está escrito ali é que o amor ao dinheiro é o que você ama que determina onde está o teu coração. Foi o próprio Jesus que disse: aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A Bíblia não está dizendo que o povo de Deus não pode prosperar, não pode enriquecer, não pode, enfim, conquistar. Não é isso que a Bíblia está dizendo, pelo contrário. A Bíblia tem palavras que falam sobre você ser um povo próspero, abençoado, um povo que vive de fartura, mas há uma diferença entre você prosperar e você amar o dinheiro, sim ou não? A palavra de Deus diz, e o próprio Jesus declarou isso, né? Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, porque ou se devotará a um e desprezará o outro, ou desprezará o outro e se devotará a um. E ele termina dizendo: ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Então o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. E pessoas que amam o dinheiro, esses sim, fizeram dele a raiz de todos os males. O que vai acontecer? Vai acontecer como a palavra diz: vão ser traspassados com muitas dores. Porque você se devotou. Porque você colocou todo o seu coração em uma coisa: amar a coisa errada. E ali nós temos a dica: não ame, gente, o que Deus não te mandou amar. Você quer ter uma vida eterna no Senhor? Conforme a ilustração da mangueira aqui, você quer passar toda a eternidade com o Senhor? Então, aprenda isso em vida. Não ame o que Deus não te mandou amar. Não ame coisas erradas. Não ame a mentalidade desse mundo. Não ame o pecado. Não ame a injustiça. Não ame a maneira com que as pessoas estão construindo uma vida fútil. Pelo contrário, almeje uma vida abençoada. Uma vida onde o temor do Senhor, conforme a palavra de Deus diz, é o princípio de toda a sabedoria na tua história. Acho que a Gabi vai ter que me ajudar ali, que o botãozinho aqui afundou. Aqui, por favor. Mas pode voltar para mim, Gabi, deixa eu ver se vai conseguir. Isso, Romanos 12:2. A Bíblia diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o padrão da nossa construção de vida não pode ser o padrão de vida que o mundo constrói. A maneira com que as pessoas hoje estão construindo a vida, na sua grande maioria,
tem mais a ver com a cobiça do que exatamente com o desejo de se entregar ao Senhor. E aqui são conselhos, aonde nós aprendemos o que não devemos amar. Quer construir uma eternidade em Deus? Quer que o Senhor te abençoe por toda a sua história? Quer não temer a morte? Quer não temer a morte? Construa uma identidade em Deus, construa sua eternidade em Deus, porque a morte é inevitável para todos nós, irmãos. Mas para onde nós iremos depois da morte, você pode escolher agora em vida. Agora, se por um lado eu sei, obrigado, viu? Já tinha uns aqui também, mas tá. Alguém passou calor hoje, gente? Só eu. Que dia, hein? 40 graus. Mas eu queria só dizer para você, próximo slide, você pode passar para mim, Gabi? Se por um lado, né, eu não devo amar algumas coisas, fica a pergunta, pastor, então o que eu devo amar? O que é importante? Aqui você vai ter a resposta, Mateus 22, 36 a 40. Olha o que Jesus respondeu: ame o Senhor. Amém? Tem alguém acordado aí? Amém? Diga comigo assim: amar o Senhor. Gente, é isso que a Bíblia diz. Se você quer se preparar para a sua eternidade em Deus, ame o que Deus te mandou amar. E Deus te mandou amar o quê? O Senhor. Vocês estão vendo isso aqui? Esse é o manual da nossa vida. A Bíblia Sagrada, ela contém toda a sua história. Ela contém todas as diretrizes. O Deus a quem nós estamos nos referindo agora é o Criador do universo. É o Criador das estrelas, das galáxias, dos buracos negros. É o Criador da sua vida. Bom, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Se você é pai e mãe, você há de convir junto comigo que uma das dores mais profundas que um pai e uma mãe pode sofrer é ser desprezado pelo próprio filho. Gente, a gente já acompanhou algumas histórias aí cabeludas. É triste. Tem algumas que eu não posso nem compartilhar aqui de púlpito com você. Mas são histórias tristes, onde filhos desprezam pais. Muito triste isso. Agora, qual a diferença entre Deus, que é pai, e que criou você, mas que em algum momento vê que você virou as costas para Ele? Que você resolveu andar por si mesmo. Só o pai e a mãe sabem a dor que é quando você dá as orientações. Você já tem experiência, você já sofreu naquela área, você sabe o quanto é desafiador. Aí a gente quer dar a direção para os nossos filhos. Só que muitas vezes o que eles fazem? Não obedecem. É frustrante isso. É decepcionante. Como você acha que Deus se sente quando você vira as costas para Ele? Como você acha que Deus se sente quando você fala: balela tudo isso daí, palavra de Deus, isso não tem importância, vou viver minha vida, vou fazer do meu jeito, vou viver do jeito que eu acho ser melhor. Misericórdia, irmãos. Todas as vezes que isso acontece na vida de um homem e de uma mulher, é o primeiro passo que ele está dando para a frieza espiritual, para o distanciamento para com Deus. E isso vai se revelar em uma história frustrante, aonde pessoas, aonde circunstâncias, aonde coisas e desejos vão começando a tomar o lugar de Deus na sua vida. Entenda uma coisa de uma vez por todas: dentro de você, dentro de mim, existe um espaço
que é exatamente do tamanho de Deus. Quando eu amo o Senhor, eu estou colocando Deus no lugar certo da minha vida. Mas quando eu amo o mundo, as coisas, a mentalidade do mundo que nós estamos vivendo, eu estou suprindo o lugar de Deus com algo que não é Deus. O resultado disso? Frustração, frieza espiritual, indiferença, falta de capacidade de amar, e isso tudo vai resultar não somente em morte física, mas muito pior do que isso, morte eterna, porque você tirou Deus do lugar onde Ele deveria estar, porque você amou coisas, quando na verdade a palavra falou para você, ame o Senhor. Faz sentido essa palavra para alguém? Então, ame o que Deus te mandou amar. Se em primeiro lugar Ele me mandou amá-lo, e ali é amar de todo o coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Ou seja, não é só amar, é amar com tudo que eu tenho, é colocar todo o meu vigor, toda a minha energia, toda a minha juventude para glorificar, exaltar e adorar o nome do Senhor. Isso é um passo para a eternidade em Deus, muito sábio por sinal, que infelizmente poucas pessoas escolhem. Mas eu quero falar do segundo que está ali no texto, que é, ame o seu... pastor, amar a Deus, tranquilo. Mas amar o meu próximo, mas aí já é demais. Verdade. Mas é exatamente isso. Você vai ver que amar a Deus é o primeiro nível do game da vida espiritual. E essa conquista, muitos até conseguem. Eu estou começando a amar o Senhor, que maravilha, é uma lua de mel com Deus assim maravilhosa, e você começa a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você, mas aí vem a palavra, ame também o seu irmão. Mas pastor, você não sabe o que ele fez, você não sabe o que ele falou ao meu respeito, e aí eu digo assim, gente, agora aqui o nível é hard, porque amar pessoas é morrer para você mesmo, é renunciar o seu ego, e nós não queremos isso. A verdade é que nós queremos manter o status e a aparência de pessoas indestrutíveis, que suportam todas as coisas na vida, e que não se humilham para ninguém, e que não... Gente, que absurdo isso. Agora tem um texto na palavra que diz assim, ninguém pode dizer que ama a Deus, se não ama o seu próximo. Opa! Então peraí, voltou no início do game. E sabe qual foi o segredo que nós descobrimos para que você pudesse amar pessoas, mesmo aquelas a quem você pensa, puxa, ali eu tenho muita dificuldade? O segredo dos segredos é cumprir o primeiro passo. Ame o Senhor, mas ame o Senhor de todo o coração. Ame o Senhor com intensidade, com alma, com entendimento, com toda a sua força. Quando você ama o Senhor com toda a força, você vai conseguir olhar para o seu próximo, para o seu irmão, e você vai declarar palavras de bênção para ele. Somente quem ama o Senhor consegue amar o seu próximo. É por isso que não está invertido. A Bíblia não começa dizendo, ame o seu próximo e depois ame o Senhor. Porque Deus já sabia da nossa luta para amar o próximo. Mas começa do contrário, ame o Senhor. E quando você ama o Senhor,
você vai olhar para as pessoas ao seu redor com aquele olhar de Jesus. Lembra quando Jesus entra em Jerusalém e os discípulos estão ali preocupados com os romanos, os discípulos estão ali preocupados com os soldados? Jesus, ele consegue enxergar além das armaduras daqueles homens. Jesus consegue enxergar além da força bélica, do que estava acontecendo ao seu redor, e ele só dá uma palavra assim: eu vejo que são ovelhas que não têm pastor. Porque Jesus enxergava algo além daquilo que as pessoas tinham a capacidade de enxergar. Porque hoje, irmãos, de técnico de futebol e de médico, todo mundo tem um pouco. Nós somos ótimos em diagnosticar as pessoas, em dizer: nossa, fulano de tal está fazendo isso, mas deveria fazer aquilo, fulano de tal isso e aquilo, e nós somos excelentes juízes, mas somos péssimos para mudar a nossa própria realidade. Eu conto uma historinha de alguém que foi no médico, e alguém que dizia assim, colocava a mão na cabeça e falava: puxa, está doendo aqui a minha cabeça. Aí essa pessoa colocava o dedo aqui no peito, estava doendo também o peito. Colocava o dedo no braço, estava doendo o braço. Foi lá no médico, querendo saber o que estava acontecendo. Depois que o doutor fez os exames, e ele sentou na frente do médico, o médico falou assim: olha, o seu problema é o seu dedo. Seu dedo está machucado, então onde você colocar vai doer. Eu uso essa ilustração para dizer que para muitas pessoas vai ser difícil ouvir isso, mas o problema é você, e não as pessoas. Só que nós queremos diagnosticar todo mundo, nós queremos dizer quem merece, quem não merece salvação, nós queremos dizer quem é bom, quem é ruim, nós queremos ocupar o lugar de Deus. Mas veja, Deus te chamou primeiramente para você colocar um lindo espelho assim na sua frente e falar com você mesmo. E aí? Quais são as suas lutas? O que você precisa mudar? O que você precisa enfrentar? Do que você está correndo? Quais são os seus medos? E é dessa maneira que o nosso Deus costuma tratar a nossa alma e ministrar o nosso coração. Eu quero já partir para encerrar essa mensagem, e eu quero ler o último versículo que eu coloquei aqui. Vou pedir para a Gabi me ajudar, já vou pedir para o Ministério de Louvor subir. E é o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que promessa maravilhosa ao seu respeito. E eu quero terminar dizendo isso: tenha expectativa sobre o seu futuro em Deus, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus está preparando para todas as pessoas. Não, o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Você viu que nós voltamos para o mesmo lugar? E o lugar é: aprenda a amar a Deus acima de todas as coisas. Aprenda a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É o texto de Mateus 6, que fala sobre isso: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas para que Deus acrescente sobre a sua vida, o que nós temos que fazer? Primeiro, amar o Senhor em primeiro lugar. Deus quer preparar você para a eternidade, amém? Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, você que está aqui essa noite,
você precisa entender o mais rápido possível que a vida não se resume a 70 ou a 80 anos. Há um versículo na Bíblia que diz assim: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você nasceu para ser eterno. Você não nasceu para morrer em 70 e 80 anos. Deus tem algo preparado para você. Deus tem uma vitória, sabe, esse processo que Deus quer fazer na vida de todo o filho de Deus tem a ver com o início da história, com a criação. Deus nos criou para vivermos para o louvor da sua glória. Deus nos criou para vivermos em plenitude de vida. Deus nos criou para que nós pudéssemos governar e reinar sobre o jardim. Mas veio o pecado. Isaías 59, 1 e 2 fala: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o pecado atrapalhou, só que a Bíblia nos conta uma boa notícia. Quando nós estávamos condenados para a morte eterna, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não acabou no pecado, não acabou na separação, quando o pecado separou você de Deus, mas recomeçou em Jesus. Então diga comigo assim: Jesus é a boa notícia. Se você recebeu uma boa notícia, você precisa hoje saber que essa boa notícia tem a ver com eternidade. Jesus, Ele preparou algo maravilhoso, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, ninguém jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou isso para você, só que você tem que dizer sim. Apocalipse 3:20, a Bíblia fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus é um gentleman. Ele não vai invadir o seu coração, Ele não vai arrombar a sua vida, não. Ele está dizendo: ei, eu estou à porta. Jesus está à porta, chamando você para viver não só 70, 80 anos, mas para viver toda a eternidade na presença dEle. Só que se você não der o comando básico, se você não abrir a porta, Jesus não vai habitar. Ele vai respeitar você. Ele vai continuar olhando para você como filho, Ele vai continuar tendo expectativa de que você venha para perto dEle, Ele vai continuar sonhando como qualquer pai sonha com os seus filhos próximos, mas Ele vai respeitar você, Ele vai respeitar a sua decisão, e é por isso que essa é uma noite muito, muito importante da sua vida. Hoje, dia 24 de setembro de 2023, pode ser o início de uma nova vida para você, pode ser uma nova estação para a tua história, pode ser um novo tempo, mas nada disso vai acontecer se você não der um sinal para Deus, se você não falar de todo o coração para Ele que você o ama, que você precisa dEle. A Bíblia é clara sobre isso, ela fala: com o coração nós cremos acerca da justiça, mas com a boca nós professamos acerca da salvação. Você tem que se manifestar, você tem que reagir, você tem que dar um sinal para Deus, você tem que mostrar para Ele: Senhor, eu não estou aqui só com o meu corpo físico, eu estou aqui com a minha alma, com o meu espírito sedento. Vamos colocar em pé. Eu queria que você fechasse os teus olhos.
Uma canção vai ser entoada aos nossos corações. Eu queria que você começasse a conversar com Deus agora. Fale com o Senhor agora sobre a eternidade. Fale sobre os anos da sua vida. Qual a sua expectativa de vida? O que está se passando aí por trás da tua mente, do teu coração? Quantos anos você já viveu até hoje? Talvez você só viveu para você. Talvez você só viveu para os seus desejos, para as suas ambições, para as suas conquistas pessoais. Talvez você nunca tinha se dado conta que existe um Deus, que existe um Pai que está chamando você. Talvez alguns viraram as costas para o Senhor, ignoraram os princípios e a sabedoria divina, deram as costas para o Criador, para o Pai. E hoje o Senhor está aqui, batendo a porta do seu coração mais uma vez e dizendo: ei, entenda que eu estou aqui. Eu quero mudar o quadro da sua vida, eu quero levar você a uma dimensão maior, mais profunda. Saia da superficialidade da sua fé, saia da religiosidade e venha para um lugar mais profundo em Deus. Venha começar a desfrutar de uma vida eterna. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, fale com o Pai nessa hora. Talvez você precise pedir perdão ao Pai. Peça perdão a Ele. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. Cristo, Tu és a minha canção, trigo esmagado, vinho novo e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar, Senhor. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. Somos breves como o sono. Os homens são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde seca e murcha. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou, em havendo vigor, a 80. Entretanto, são anos difíceis, de lutas, pois a vida passa depressa e nós voamos.
A vida passa depressa e nós voamos. Sabe, quando olho para esse texto da palavra, a única coisa que eu consigo pensar é: Senhor, é tão rápido, não tem tempo a perder, gente. A Bíblia, ela nos ensina a gerir o nosso tempo de uma forma sábia, porque não há tempo a perder, é rápido demais. Hoje você é jovem, cheio de vigor, sabe, cheio de energia. Amanhã as forças vão se esgotando, está passando. Tem gente postergando e falando mais para frente. Eu quero curtir, eu quero viver do meu jeito. Quem disse que estar em Deus não é curtir? Quem disse que viver uma vida com Deus não é ter uma vida feliz, abençoada, cheia de alegrias? Quem foi que disse isso para você? Se alguém te disse isso, eu estou aqui para dizer: é mentira. Porque a vida com Deus é cheia de prazeres, é cheia de alegrias. A vida com Deus é maravilhosa. Mentiram para você quando disseram que a vida com Deus é chata, é monótona, a vida religiosa, sabe? Tudo isso é uma balela para tirar você do melhor lugar da sua vida, que é a presença de Deus. E talvez você diga: viver com Deus, ir para a igreja, isso é coisa de velhinho, é coisa de gente que já não tem mais nada para viver na vida. É o contrário. Viver com Deus se trata de entregar a melhor fase das nossas vidas para o Senhor, de dizer: Senhor, eis-me aqui, nesse tempo, nessa geração, o Senhor me chamou para viver os melhores momentos da minha vida. Mas uma coisa que eu queria dizer para você nessa noite: você precisa dar um sinal para Deus. Talvez aí no teu coração você fala: eu concordo com tudo que o pastor está dizendo, eu acho que Deus é bom, Deus é legal, é bacana, mas há uma diferença entre você saber que Deus é bom e você dar um passo de fé para falar: Senhor, eu quero o Senhor para a minha história, eu quero o Senhor para a minha vida. Senhor, eu amo o Senhor acima das pessoas, acima das coisas. O Senhor é realmente o objetivo da minha história. Há uma diferença muito grande. Tem gente que vai gostar de Deus, vai gostar da igreja, mas nunca vai dar um passo de fé. E o que eu quero fazer nessa hora é dar uma oportunidade para você dar um sinal para Deus. Nós falamos aqui sobre o breve tempo da nossa vida, 70, 80 anos, mas o que é isso comparado a toda uma eternidade em Deus? O Senhor está te chamando hoje para viver uma vida eterna, e eu quero dar uma oportunidade para você dar um sinal ao Senhor, e dizer que você quer viver essa vida eterna. Enquanto o Raul vai continuar cantando aqui o Ministério de Louvor, eu quero convidar você que quer viver a sua eternidade em Deus, saia do seu lugar e venha aqui para o altar. Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos profetizar. Vem dar um sinal para o Senhor de que você está pronto, de que você está preparado para viver o tempo da promessa. Saia do seu lugar. Enquanto cantamos essa música, prepare-se para receber algo do Senhor sobre a sua vida. Nós somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que nós somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu
mais para frente, um pouquinho mais para frente. Eu sinto que mais pessoas essa noite, amém, estão vindo mais pessoas ali. Eu sinto que mais pessoas aqui querem dar um passo de fé nessa noite. Eu sinto que o Senhor está te chamando para um lugar que é eterno. Vem um pouquinho mais para frente aqui, gente. Vem mais para cá, para que possa caber. O Senhor, Ele está nos chamando para um novo tempo. Como eu disse para você, é preciso de um sinal. Você tem que dar um passo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A minha mãe, por mais que ela me ame, por mais que ela goste de mim, por mais que ela queira o melhor para a minha vida, ela não pode tomar uma decisão espiritual pela minha vida. A mesma coisa se aplica à tua história. O seu amigo que fez uma boa notícia lá na sua casa, a sua mãe que às vezes ora por você, o seu pai, por mais bem intencionado que eles estejam, eles não podem tomar a decisão por vocês. Só quem pode tomar essa decisão é você, de dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ir mais próximo do Senhor. Então, sabe, querido, não se preocupe com quem está ao seu lado, não se preocupe com vergonha ou com algo assim. Nós não estamos falando aqui de coisas passageiras, entenda isso. Nós estamos falando sobre coisas eternas, o que você vai viver em toda a sua eternidade é incomparavelmente maior do que os 70, 80 anos que você vai viver. Então não se preocupe com isso, só se preocupe hoje em dar um passo de fé, em falar para Jesus: Senhor, eu quero me aproximar, o tempo está passando, é hora de uma decisão sábia, madura da sua parte. Deus está batendo a porta do seu coração, e não é de hoje, você sabe disso. Enquanto nós vamos continuar cantando, eu quero dar mais uma oportunidade para você vir aqui, nós vamos orar pela sua vida, nós queremos profetizar. Feche os seus olhos, abra o seu coração ao Senhor agora, derrame tudo na presença dEle. O Senhor está preparando algo maravilhoso para você. Se você quer sair do seu lugar ainda, saia nessa hora. O Senhor quer falar com você, quer ministrar a sua vida, quer te dar uma oportunidade de viver um novo tempo na sua história. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais.
e não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais pra nós. Tua presença vale mais, Jesus. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais, Senhor. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais, Jesus. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais, Senhor. Tua presença vale mais, Jesus. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais pra nós. Tua presença vale mais. Você que está aqui à frente, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Ah, Jesus. Ah, Senhor, nós estamos, Pai, sentindo um mover do Senhor nesse lugar. O Teu Espírito já está aqui. Já percebemos uma ação sobrenatural do Senhor. São vidas, Pai, se entregando à eternidade, Senhor. É algo que realmente isso tem muito valor. E hoje nós queremos, Pai, cobrir essas vidas de oração e declarar um novo tempo sobre a história de cada um deles, Pai. De algo que o Senhor já começou a fazer, Pai, é apenas o início de um tempo novo na vida e no coração deles. E você que está aqui à frente, faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Diga mais alto: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu declaro que o Senhor é o centro da minha vida. Eu declaro que o Senhor é a prioridade da minha história. Nesta noite, eu confesso os meus pecados e eu declaro que eu nasci de novo, que uma nova história está começando sobre a minha vida, e o plano de Deus alcançou a minha vida, e hoje eu quero viver para glorificar, para exaltar e para amar o Senhor todos os dias da minha vida. Eu abro meu coração e digo: Jesus, vem morar sobre a minha vida. Amém e amém. Pai, nessa noite tão especial, que marca o início de uma nova estação na vida dos meus irmãos que estão aqui nesse altar, de uma boa notícia que foi anunciada sobre eles por alguma pessoa. Alguém falou de uma boa notícia, de um novo tempo, de um relacionamento com Deus, e hoje, Senhor, eu profetizo que eles deram o passo mais importante das suas vidas: se aproximar de Deus. Pai, abre as portas, abre os caminhos para que os teus filhos possam viver dias abençoados, que sobre eles recaia a unção, graça e sabedoria do alto para viver todas as promessas de Deus sobre as suas vidas. E Pai, hoje nós declaramos total dependência do Senhor e da sua palavra. Eis aqui, Jesus, os teus filhos. Nós somos a tua igreja, nós somos o corpo de Cristo, e nós manifestamos essa noite salvação e graça através do Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez e continuará fazendo em nossas vidas, hoje e todo sempre. Amém. Dê o melhor aplauso ao Senhor nessa noite. Aleluia. Renda a Ele toda a sua adoração nessa noite.
Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. É uma nova história, Senhor. Aleluia. Aleluia. Continue dizendo: Jesus reina sobre esse lugar. Aleluia, Senhor. Com misericórdia. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Amém, querido, amém. Que Deus abençoe você. Não sai ainda não, não sai ainda não. Eu quero só dar um último recado para vocês. Domingo que vem nós estamos iniciando a nossa classe do Integração. Você é muito bem-vindo para conhecer a Igreja Nova Aliança através desse curso, que é o nosso curso do Integração. E mais um outro recado para você nessa noite. Principalmente você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Nós temos culto aqui todos os domingos, de manhã e à noite. Nós temos o culto da manhã que começa às 9h30 e esse culto que você participou às 18h30. Então você pode participar desses dois cultos conosco. Você está mais do que convidado. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana vitoriosa na presença de Deus. Cumprimenta pelo menos umas 5 ou 10 pessoas aí perto de você. Boa semana. Vai na bênção, vai na paz.